Bom dia, tudo bem? Vamos para a nossa aula, né? De hoje. Hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira, dia 20 de agosto de 2020, né? 20/8/2020. Então vamos fazer a nossa aula de artes, tá bom? Pega lá o livro de vocês de artes. Então vamos ver onde que nós tínhamos parado, né? É mais assim leitura, né? Explicação, não tem muita coisa, né? Nós estamos falando das cidades históricas, né? Como nós estamos falando na geografia, né? Nós também estamos falando na história também, né? Então nós estamos falando tudo quase a mesma coisa, né? Aí nós estamos falando, né? Tipo, as cidades históricas como uma cidade antiga, né? Como Olinda, né? Algumas cidades lá do Rio de Janeiro são antigas, mas também tem cidades históricas que são mais novas, né? Tipo como Brasília, né? É uma cidade mais nova, mas que também já entrou para a história, né? É histórica, né? Que até é um patrimônio cultural, né? Que nós estamos vendo isso na aula de história, né? Então, na aula de história, nós também estamos vendo sobre o Congresso, né? O Congresso Nacional. Então, aqui na aula de artes, nós também temos eles, ó. Você se lembra de que estudamos no segundo ano, né? Então, você não faz... Né? Sobre a construção de Brasília. Então, você já ouviu falar sobre a construção de Brasília? Algumas das cidades históricas do Brasil foram fundadas mais recentemente, como é o caso da nossa capital federal, Brasília. Foi construído entre as décadas de 1950 e 1960, muito depois das cidades históricas coloniais apresentadas, né? Bem depois dessas cidades que nós estávamos estudando, né? Nesta unidade. A seguir, veja a imagem dos prédios do Congresso Nacional em Brasília e compare essa construção com outras que vimos até agora. Né? Olha ali, ó, o Congresso Nacional, né? Que, como a prof explicou na aula de história, é onde os deputados, senadores, né? A Câmara dos Deputados e Senadores, né? Como nos municípios tem as câmaras municipais. Então, o que chama atenção ali, né, é a arquitetura, né, dela, né, que foi feita, né, foi arquitetada pelo Oscar Niemeyer, né. Agora, observe novamente as imagens apresentadas no infógrafo e a imagem do Congresso Nacional e responda: o que há de diferente entre a construção de Brasília e a construção das cidades históricas apresentadas no infográfico? Então, né, o que há de diferente, né? De diferente que as outras cidades são cidades mais antigas, né? E a Brasília é uma cidade mais nova. Você consegue se lembrar de alguma outra construção que pareça ser colonial na sua cidade? Ou em alguma outra cidade que já tenha visitado? Então, você visitou alguma cidade, né? Ou que se pareça com alguma das cidades colonial? Colonial é as cidades mais antigas, né? Então, você já visitou alguma dessas cidades? Porque a nossa não é, né? Então, se você visitou algumas cidades dessas mais antigas, de alguma que pareça mais moderna, como a de Brasília, compartilhe suas experiências com o professor e com os colegas. Ou você já participou, assim, ou você já visitou alguma cidade que seja assim mais moderna, como Brasília, né? E que tenha todas essas arquiteturas, né? A nossa cidade também é moderna, né? Ela é nova. Também tem bastante prédios, né? Bonitos também, né? Por ser uma cidade
jovem, né? Mais nova. Aí na página 103, arquitetura. Você se lembra de que no segundo ano também estudamos a respeito de arquitetura. As construções e edificações que vemos nas cidades históricas são fruto dessa arte. Como já vimos no ano anterior, a arquitetura é a arte que tem como objetivo construir espaços em um determinado local, pensando no conforto e também na função social que essas construções podem ter. Construção de Maasai, povo nômade do Quênia, ao leste do continente africano. As construções deles são bem diferentes, né? Esses povos nômades, né? Que nós também estamos vendo na história, né? Estamos falando sobre os povos nômades, né? Que são pessoas que vivem em máximo 25 pessoas em cada grupo, né? Então, olha a construção deles como que são, né? Tipo uma caverninha, né? Construída de barros, né? É bem diferente a arquitetura deles, né? O ser humano sempre precisou de locais para morar, proteger-se do frio, guardar suas coisas e cuidar de sua família. Dessa necessidade surgiu a arte de construir certos espaços, tais como casas ou abrigos. Com o passar do século, os homens foram se ajuntando em tribos, vilas e, consequentemente, em cidades que são centros urbanos. Nessas civilizações, as sociedades surgiram, a construção que representava o governo, a religião, o local e outros símbolos de que detinha o poder. Assim foram construídas pirâmides do Egito Antigo, a Catedral de Notre-Dame, né? Notre-Dame, né, na França, e a residência oficial dos presidentes dos Estados Unidos, que conhecemos como Casa Branca, dá o nome de arquiteto, aquele que planeja, desenha e supervisiona as mais variadas construções arquitetônicas. Observe algumas delas a seguir. Então, o arquiteto é aquele, né, que mentaliza, né, que passa para o papel, que desenha, né, todas as arquitetas, tudo como que vai ficar, né? Então, o arquiteto é aquele que planeja, né? Aí depois ele supervisiona, né? É supervisionada por ele, né? A obra que ele planejou, né? Então, ali nós temos as pirâmides de Gizé com a cidade do Cairo ao fundo. Então, aqui, né, as pirâmides do Egito, né? Que era no Egito, que são 3 pirâmides enormes, né? E lá ao fundo, né, são bem antigas, né, essas pirâmides. Também foi arquitetada, né, por alguém, para ela ser feita. Aí lá ao fundo tem a cidade do Cairo, né? A gente consegue ver uma cidade lá ao fundo, que é a cidade do Cairo, que é lá no Egito. Então, essas pirâmides, né, elas são só lá no Egito, né, que elas são localizadas. A Catedral de Notre-Dame, em Paris, na França. Né? Então, é um patrimônio, né, também. Ela é um patrimônio cultural, né, só que ela não é no Brasil, ela é lá na França, né, até que ela pegou fogo esses dias, né, mas daí já reconstruíram ela de novo, né. Então, você pode ver, ela foi arquitetada, né, muito bem arquitetada, né, por um arquiteto, né. A Casa Branca em Washington, nos Estados Unidos, né, lá nos Estados Unidos, essa é a Casa Branca, que é a casa, né, do presidente, né, onde os presidentes, quando eles são eleitos, eles passam a viver, né, na Casa Branca, lá nos Estados Unidos. Também, né, bem bonita e bem arquitetada. Certas construções arquitetônicas são tão belas ou importantes que, quando se quer preservá-las, podem ser transformadas em museu. Um exemplo disso é o Museu Imperial de Petrópolis,
na cidade histórica de mesmo nome, no estado do Rio de Janeiro. O museu foi o antigo palácio de verão da família imperial brasileira, a partir de 1862. O nome do arquiteto que originalmente desenhou as linhas do palácio é Julius Kohler, em 1804 a 1847. Olha, né? Quantos anos, né? E também tinha o seu arquiteto, né? Como nós vimos lá para trás, né? Que fez também construções do Brasil, como nós já vimos falar do Aleijadinho, né? Então, esse aqui é o Julius Kohler. Então, essa daqui, esse museu aqui, ela foi o antigo palácio da família imperial, né? Palácio de verão da família imperial. Então, que a família imperial, né? Quando eles não existia, né? Não existia presidente no Brasil, né? Alguém tinha, né? Tinha que ter o poder de comandar, né? Então, era comandada, né? Por imperador, né? Então, por volta de 1860, então era pelos imperadores, né? Então esse ali é o palácio da família imperial. Então, que no caso, na época, né, era um príncipe, né? Príncipe Pedro de Bragança, que foi o Dom Pedro I, né? Que viveu aqui, né? Nessa época deste ano por volta de 1860. Então, não tinha, né, eleições, não tinha presidente, então tinha os imperadores, né, do jeito que veio, quando descobriram lá, né, que veio do Portugal, né, do jeito que era lá, continuou no Brasil, né, até ter as eleições, daí, né, para ser eleitos presidente. Enquanto isso teve Dom Pedro I, Dom Pedro II, então os imperadores. Algumas vezes, um museu novo e de arquitetura mais moderna pode ser tão impressionante como a arte em seu interior. O Museu Guggenheim, em Nova York, por exemplo, abriga obras de grandes pintores, como Vicente Van Gogh, Wassily Kandinsky e Pablo Picasso. E por causa do projeto inovador do arquiteto Frank Lloyd Wright. É também uma atração turística bastante famosa da cidade, o Museu Guggenheim, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Olha lá o museu, né? Esse aqui já é lá de Nova York, né? É uma arquitetura bem feita, né? Bem bonita também. Você sabia? A cidade histórica de Olinda, no estado de Pernambuco, que vimos no infográfico, abriga muitos mais arte do que as suas construções. Olinda é palco de muitas manifestações culturais, como danças, ritmos locais, por exemplo, o frevo e o maracatu. Como nós vimos lá na unidade 4, né? Na unidade 4 nós vimos os diversos tipos de bonecos, né? Que é tudo lá de Olinda, né? E o frevo, né? A dança que nós vimos na unidade 5, né? Que é a dança rápida, né? De rápido movimento, né? Que faz bem rápido. Além disso, no período de carnaval, ele abriga uma das mais interessantes expressões da cultura brasileira. Os desfiles dos bonecos gigantes de Olinda, enormes esculturas de mais de 3 metros de altura, que podem chegar a pesar 30 quilos. A tradição do desfiles com bonecos gigantes começou em Olinda, em 1932, quando o primeiro boneco foi criado para sair em desfile de carnaval. Depois disso, outros bonecos foram sendo confeccionados, também incorporados ao desfile dos blocos carnavalescos. Em meados da década de 1970, o desfile desses bonecos realmente se popularizou e ficou mais conhecido nacionalmente. Muitos outros bonecos surgiram imitando personagens fantasiosos, históricos ou atuais, como imperadores, presidentes e celebridades nacionais e internacionais.
assista o vídeo disponível sobre o Carnaval de Olinda, então mesmo, dos bonecos gigantes, né? Então isso, né? Tem os bonequinhos ali, né? Então não precisa você assistir esse vídeo, né? Lá a gente consegue ver os bonecos lá, né? Personagens que foram transformados em bonecos gigantes, como Erasmo Carlos, Roberto Carlos, Silvio Santos e Ana Maria, né? Eles fazem, né, os bonecos parecidos com pessoas, né? Com celebridades, né? Cantores. Ali nós temos cantores e apresentadores, né? Aí uma atividade, mãos à obra. Depois de ter lido e aprendido sobre as cidades históricas, marque a alternativa corretas. As cidades históricas brasileiras têm pouca importância para a preservação da história do país? Você acha que sim ou não? Se você acha que não, não vai marcar nada, né? Você vai marcar o X só na que estiver certo. As cidades históricas são centros urbanos que abrigam construções, muitas vezes antigas, que guardam alguns pedaços da história e de um tempo do local. Então, o que você acha dessa? Só podem ser consideradas cidades históricas aquelas que são muito antigas, em estilo colonial? É possível ajudar na preservação das cidades, como atos simples, como não jogar lixo na rua, ou recolher o lixo que vemos espalhado pelo caminho? Nós falamos sobre isso, né? Então, você acha que isso é certo? Aí você vai colocar... Então, ali nós temos duas certas, tá? Você vai colocar 2 xizinhos ali. Tem 2 respostas certas. Pesquise 2 imagens da cidade histórica que não foram mencionadas nesta unidade e colhe nos quadros disponíveis no material complementar. Depois escreva o nome dessas cidades, destaque as páginas e compartilhe. Então, essa não precisa você fazer, tá? Porque, né, faz só a número 1, a atividade número 1 da página 108. Aí na 109... destaque do material complementar os adesivos de alguns profetas esculpidos por Aleijadinho e cole nos quadros a seguir, seguindo a silhueta de cada escultura. Então, aqui nós temos a escultura, né? Aí lá na página 135, você vai achar todas as esculturas. Aí você vai pegar elas e vai colar aqui, tá? Conforme você vê as silhuetas, né? Você vai saber qual que vai se encaixar ali. Então, tá lá na página 135, as esculturas. Tá bom? Pense na casa ou no prédio onde você mora. No primeiro quadro, faça uma lista de elementos arquitetônicos que existem no local, como janelas, portas, telhados e tudo o que compõe a construção. No segundo quadro, faça uma lista dos elementos arquitetônicos que você consegue identificar ao olhar as imagens das cidades históricas brasileiras que estudamos. Então, no primeiro quadrinho, você vai olhar aí na sua casa, onde você mora, tá? Você vai, o que você consegue, o que é de arquitetônico, né? Tudo é arquitetônico, né? Cada um do jeito, né? Você vai ver a janela, a porta, telhado, tudo que tem aí, você vai colocar no primeiro quadrinho. Aí depois você vai lá procurar nas cidades que nós passamos, nas cidades históricas, e vai procurar lá naquelas construções o que tem, vai colocar no segundo quadrinho. Observe as 2 listas elaboradas por você e responda. Quais desses elementos são semelhantes nas 2 listas? Existem elementos que só aparecem em uma das listas? Existem elementos que só apareceu na sua casa ou que só apareceu lá nas cidades históricas, tá? Então, agora terminando, tá? Vamos terminar a unidade. O que eu aprendi? As cidades históricas podem ser antigas, como Olinda, ou mais novas, como Brasília? Isso a gente aprendeu, né? A história... É importante preservar esses locais, mesmo que seja com pequenos gestos, como recolher o lixo da rua? As cidades históricas são parte do nosso patrimônio cultural e preservam muito da arte de nosso povo, com as esculturas e a dança. Cidades históricas são aquelas que têm valores históricos e que preservam seu patrimônio cultural local. As cidades históricas estão cheias de arte, principalmente as obras arquitetônicas.
Então, isso nós aprendemos nessa unidade, né? Na unidade 6. E terminou. E também nós terminamos nosso livrinho de artes, né? Então é isso, a artes, tá?